Olá! Hoje eu vou falar um pouco do livro que eu terminei de ler semana passada, que é sobre a biografia, a autobiografia da Maria da Penha. Eu não conhecia a história da Maria da Penha e fiquei assim bem admirada assim, do livro, da autobiografia dela. Sobrevivi, posso contar, o título da biografia. Ela escreveu em 2006 e esse livro me chocou assim como ela conta toda essa história, que a ideia de a mulher sofrer maus tratos, violência psíquica, violência familiar, assim, no caso do marido dela, a gente às vezes pensa assim que é da classe baixa, e não, no caso dela, ela era uma mulher que estava fazendo mestrado na USP em São Paulo, mestrado em farmácia, bioquímica, e ela conheceu o que seria o marido dela, um colombiano, que era bolsista na faculdade. Ele, no começo assim, do namoro, ele era muito encantador, né? Era um príncipe encantado. Só que ela não podia casar com ele, ela queria casar com ele, mas ela não podia casar porque ela já era desquitada. E ele não contou pra ela, o primeiro segredo que ele guardou é que ele tinha mulher e filho na Colômbia. Então ele pediu para eles casaram, fizeram um contrato de casamento na embaixada da Bolívia, não foi na Colômbia, porque ele não falou que ele tinha esse problema, que ele era casado na Colômbia, e ela não sabia. Então, assim, no início do casamento, ela pagava todas as contas, ela era uma mulher bem-sucedida e ele não conseguia emprego, assim. Então, depois, ele percebeu, eles casaram e daí ele conseguiu a cidadania brasileira, que era tudo que ele queria. Ele pediu para eles voltarem, acho que é Ceará, no Ceará, porque ele disse que não estava conseguindo pagar as contas, ele não estava achando emprego lá, e eles voltaram. E lá ela foi ajudada assim pela família, eles eram bem de vida, assim, tinham uma situação financeira agradável, assim, então ela ficou morando numa casa que a família pagava e ele foi fazer também a faculdade dele, então ele era professor e economista, e ela começou a sentir a diferença depois do casamento. Ela teve as duas primeiras filhas e ela teve a terceira filha, e nesse tempo ela já não estava mais percebendo que ele não estava mais cuidando dela, ele era, não cuidava das filhas, ele incomodava. A pequenininha, quando estava aprendendo a caminhar, ela se escorava na parede assim, e daí sujava a parede de bala, de bombom, ou de chocolate, assim, ou de bolo, e ele fazia um escândalo, ele batia na mãozinha dela. E a Maria da Penha, assim, percebeu, assim, que ele estava maltratando as crianças, ele começou a maltratar ela também, não era mais o marido que era antes. E o tempo foi passando e ela percebeu que não estava dando mais certo, assim. Ele viajava, voltava, não dava a mínima para ela, e não parecia, assim, um pai amoroso. Era um pai relapso, e também ele brigava muito com as meninas. Ela começava a dar almoço, assim, ela tinha duas ajudantes, duas empregadas, ela dava almoço para as crianças antes de ele chegar, porque ele começava a gritar, às vezes ele bebia, ele queria bater por qualquer coisa, queria bater nas filhas, ele jogava o prato de comida no chão, quebrava a louça, era bem escandaloso, gritava com as crianças. E ela pediu que ela queria se separar, e ele não queria se separar. E ela sofreu, então, na verdade, ela sofreu tentativa de assassinato por 2 vezes, né? A primeira vez, ela estava dormindo, ela foi buscar ele de uma viagem que ele tinha feito a Natal, foi buscar com as crianças, ele foi bem amoroso, foi visitar a amiga dela, só que ela foi dormir cedo e ele ficava sempre lá cuidando, arrumando o carro, assim, ou vendo TV. Ela foi dormir mais cedo, ela deitou de bruço e no dia e ela levou um tiro, e ele falou para todo mundo que era um assalto, que ele também tinha se machucado, que o assaltante tinha dado um tiro de raspão no braço dele. Não era, ele tinha se dado uma facada, ele mesmo se machucou, e ele montou todo o cenário de um assalto, e não era um assalto. Ele tentou matá-la, e ela ficou 2 meses no hospital,
saiu do hospital paraplégica e tinha que fazer várias cirurgias. E foi uma situação difícil, assim, porque ela não podia ver as filhas, ele ficou com as filhas e as crianças estavam, as empregadas disseram depois, quando ela voltou, que nem comida tinha em casa, às vezes elas tinham que, com o próprio dinheiro delas, comprar comida para as crianças, que tinha o mínimo do mínimo, assim, as crianças comiam bolacha, ele não levava fruta. E quando ela retornou do hospital, ele não aceitou nenhuma visita, não queria nenhuma visita da família dela, nem das amigas. Então, quando ele saía, ela tinha que receber as visitas escondida. Ela ficou 2 semanas, ela queria tomar banho e ele não dava banho nela. E como uma mulher paraplégica, ela precisava de ajuda para tomar banho, ela tinha que chamar as amigas para dar banho nela, escondida, assim, antes de ele chegar. Então, a situação, assim, é uma situação terrível, porque era uma mulher que ela era autossuficiente, ela era independente, e esse marido fez ela, assim, uma pessoa, a história dela é chocante, o que ela conta na história, assim, a partir da história dela, claro que eu não vou contar a história toda para vocês, mas a partir da história dela, foi em 1983 que ela sofreu o primeiro atentado, depois ele tentou matar ela, assim, num choque do chuveiro, né, então ela se salvou, assim, por pouco, porque ele estava pretendendo matá-la mesmo no chuveiro. Então era a segunda tentativa de assassinato e a família começou a perceber. Numa das saídas, numa das viagens dele, ela voltou, ela fugiu com as filhas para casa da mãe dela e ela disse que não ia voltar mais para casa dele. Então ela já estava mais segura porque tinha o cuidado da mãe e que ela disse que a mãe dela sempre ajudou muito ela e a mãe dela cuidava das filhas, então ela se sentiu mais segura porque ele estava maltratando ela demais. Era triste porque ela não conseguia se locomover, ela estava fazendo fisioterapia, e mesmo assim ele estava maltratando ela e as crianças. Então ela conseguiu sair da casa e nesse meio tempo a família começou a perceber que todas aquelas histórias lá do assalto era mentira, e daí descobriram que realmente ele tinha uma amante. E essa amante também não sabia que ele tinha tentado matar a mulher dele, ele queria matá-la porque ele ia ficar com a metade, ele tentou fazer ela assinar uma procuração que deixaria as coisas para ele, né, também, mas ela não assinou, mas ela assinou a venda do carro. Então algumas coisas ele disse que gastou muito dinheiro com ela na fisioterapia, mas era mentira. Ele realmente estava gastando com outras coisas, não era com ela. A história é muito chocante, porque ela era uma teia de... ele era uma pessoa muito malvada, assim, e ele tratava muito mal as pessoas. Então toda a família percebeu isso, só que ela conseguiu, foram 19 anos, assim, tentando colocar ele na cadeia, e foi bem difícil. Em 2006, foi criada a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a partir de todos esses relatos do sofrimento dela. E também ela pediu ajuda internacionalmente, assim, né, porque no Brasil parecia, assim, que não era importante a situação, assim, então ela conseguiu, e ela é uma mulher que trabalha em função disso. Hoje ela é paraplégica ainda, agora fez 15 anos da Lei Maria da Penha, então ela faz palestras, ela trabalha nessa causa, né, é um depoimento muito bom, assim, chocante, porque esse sofrimento, assim, da violência doméstica não é só nas classes baixas, também tem em todas as classes sociais, e às vezes as pessoas que não... a gente acha assim, não tá sofrendo, e para as pessoas de fora era um bom casamento, mas ela sofria e as crianças sofriam em casa. Não, eu fiquei bem emocionada, porque a história é muito boa, e também a história conta todos os autos do processo. É interessante que toda a biografia fala dos autos do processo, e é uma dica maravilhosa de leitura. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada!